Salve minha gente, como é que estão vocês? Estamos aqui hoje mais uma vez para uma super videoaula de história, super é por minha conta, onde a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre os movimentos políticos e ideológicos do século XIX. Nos nossos encontros prévios, a gente já discutiu o liberalismo do século XIX, e já conversou também sobre o nacionalismo no século XIX, enquanto ideologias fundamentais do ponto de vista da burguesia de defender o seu poder e defender o funcionamento do capitalismo industrial liberal. Porém, como a gente já conversou, o funcionamento desse sistema capitalista, a partir da base do liberalismo, da não intervenção do Estado na economia, fez com que a vida dos trabalhadores se tornasse muito precária na prática, porque não havia garantia de salário mínimo, de direitos sociais, de férias, aposentadoria, limitação da jornada de trabalho, descanso semanal remunerado, nem nenhum dos direitos básicos do trabalhador no seu trabalho ou na previdência social, ou seja, na previsão dos problemas que o trabalhador vai enfrentar no futuro, como doença e velhice, não havia nenhuma garantia de direito social, trabalhista ou previdenciário que pudesse tornar a vida desse trabalhador menos precária e mais digna. Então, o que vai acontecer? Nesse cenário do decorrer do século XIX, enquanto o capitalismo se industrializava cada vez mais, se expandia cada vez mais, gerando industrialização, modernização, mundialização do comércio, porque a Europa começa a espalhar a venda dos seus produtos industriais por todos os cantos do mundo, começa a comprar matérias-primas e recursos naturais para abastecer essa modernização, abastecer essa industrialização. Em todos os lugares do mundo, fontes de energia, matérias-primas, recursos naturais dos minerais, etc., dos mais diversos, essa integração da economia capitalista mundial em torno do poder da indústria europeia tinha muito a ver com o liberalismo, tinha muito a ver com as tentativas de, no século XIX, não impor intervenção do Estado na economia, especialmente na Inglaterra. E isso vai levar a uma precarização tão grande da vida dos trabalhadores que vai gerar reações. Então, se no nosso último vídeo, na nossa última aula em vídeo, a gente discutiu as ideologias ligadas à burguesia do século XIX para tentar manter e ampliar esse sistema capitalista liberal, falamos do nacionalismo, falamos do liberalismo, hoje nós vamos discutir este cenário aqui, vou até sair da tela, olha só. O cenário do surgimento das reações da classe trabalhadora, chamadas de modo genérico por mim aqui como movimento operário. Então, o movimento operário do século XIX é o que nós vamos debater hoje. Tudo bem? Maravilha. De modo geral, eu costumo qualificar desta forma. O movimento operário no século XIX, isso tem desdobramentos até hoje, são vários tipos diferentes de movimentos, de propostas, de ideias, de ideologias, de formas de interpretar e criticar a realidade e de propor transformações muito diferentes entre si. Nós não vamos tentar dar conta de discutir tudo o que surgiu como diferentes correntes e diferentes setores do movimento operário. Mas nós vamos tentar classificar os principais movimentos em dois tipos. Quais são esses dois tipos? Os movimentos operários de caráter reformista e os movimentos operários de caráter anticapitalista. Tradução. Movimento operário reformista é aquele que não propõe a destruição do capitalismo, não propõe a tomada do poder ou da riqueza ou dos meios de produção ou de nada disso das mãos da burguesia. Os movimentos reformistas, eles consideram que a função da luta coletiva e organizada, porque é disso que se trata quando a gente fala de movimento operário, uma luta coletiva e organizada da classe trabalhadora. Então, essas lutas coletivas e organizadas da classe trabalhadora deveriam ser, na visão reformista da realidade, voltadas para diminuir as desigualdades sociais sem destruir ou superar o capitalismo.
Ou seja, eles não consideravam que era necessário, para acabar a exploração e o sofrimento dos trabalhadores, não era necessário acabar com o capitalismo, mas era necessário mudar as características do funcionamento concreto do capitalismo. Na prática, o que esses caras estão dizendo é o seguinte: eles são contra o capitalismo liberal. Eles são a favor de uma intervenção do Estado na economia, sim senhor. Uma intervenção do Estado na economia que garanta direitos, salários e melhorias nas condições de vida e de trabalho dessa classe trabalhadora tão explorada e tão precarizada durante o início e o desenrolar do século XIX. Então, quando a gente fala de movimento reformista, nós estamos falando fundamentalmente de dois tipos de movimento. O primeiro deles eu estou classificando aqui como sindicalismo ou trabalhismo, que são mais ou menos a mesma coisa. Sindicalismo é o movimento dos sindicatos, das chamadas trade unions na Inglaterra. O que propunham os sindicatos? Propunham um movimento trabalhista. O que é um movimento trabalhista? Os sindicatos que se organizam não para combater o capitalismo, não para destruir o capitalismo, mas os sindicatos que se organizam como associações coletivas dos trabalhadores para organizar lutas sociais e políticas dos trabalhadores para conquistar direitos e melhorias. Então, para pressionar o Estado, pressionar o governo, pressionar o parlamento para fazer leis, para fazer mudanças no sistema de organização da economia, tirando liberdade das empresas para garantir direitos e melhorias para a classe trabalhadora. Esse é o lance, então, do movimento reformista a partir desse princípio do sindicato e trabalhismo. Então, esses caras fazem greves, fazem manifestações, organizam coletivos de sindicatos para fazer jornais e meios de comunicação, para tentar instruir a classe trabalhadora, unir a classe trabalhadora, organizar a classe trabalhadora para fazer greves e movimentos de luta por direitos. Certo? Certo. Disso, então, decorre lá na Inglaterra, olha aqui o que eu escrevi, lá na Inglaterra, o que está escrito aqui, se estiver ilegível para você por causa da distância da lousa, é Inglaterra. Lá na Inglaterra, esse tipo de movimento, então, vai gerar um movimento mais amplo chamado de cartismo. O que é o cartismo? O nome cartismo vem de um documento elaborado por sindicatos e movimentos trabalhistas da Inglaterra inteira, que acabou virando um conjunto de princípios e propostas que foi chamado esse conjunto de princípios e propostas, unificados em um único documento. Esse documento foi chamado de Carta do Povo. Por isso, cartismo, a defesa dos princípios expostos na Carta do Povo. E o que dizia a Carta do Povo? Dizia que os trabalhadores da Inglaterra lutarem por direitos, por melhorias, não seria suficiente. Por quê? Porque enquanto os trabalhadores não tivessem o direito e as condições de ter seus próprios representantes no parlamento, enquanto os trabalhadores não pudessem influenciar através de líderes populares, líderes políticos trabalhistas, enquanto os trabalhadores não conseguissem influenciar na formação de partidos políticos que defendessem a classe trabalhadora e seus direitos, na eleição de deputados e representantes no parlamento que defendessem os trabalhadores e seus direitos. Enquanto os trabalhadores estivessem fora do direito de participação política, eles não conseguiriam realmente conquistar direitos. O movimento trabalhista não conseguiria realmente transformar a realidade dos trabalhadores. Por quê? Naquela época, a Inglaterra era um país já parlamentarista, ou seja, tinha lá o rei ou a rainha, mas quem governava era o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro era escolhido pelo parlamento. E o parlamento era escolhido por voto da sociedade. Representatividade, né? O parlamento é um poder legislativo escolhido, cujos representantes da sociedade são escolhidos pelo voto da própria sociedade, e esses partidos políticos que elegem representantes no parlamento, que têm membros dentro do parlamento, os partidos políticos vão se juntar e aquele grupo de partidos que tiver a maioria dos representantes dentro do parlamento vai nomear quem é o governante, quem é o primeiro-ministro, quem é o chefe do governo. Isso chama parlamentarismo, quando o parlamento nomeia o chefe do governo, que é o primeiro-ministro. Então isso dá ao parlamento grande influência no direcionamento da onde e do que vai decidir o governo. Certo? Beleza. Só que só tinham dois partidos políticos principais na Inglaterra dessa época, os Tories e os Whigs, os liberais e os conservadores. Por quê?
Porque o voto na Inglaterra era censitário. O que quer dizer voto censitário? É um tipo de voto em que somente quem comprova que tem grana pode votar. Portanto, qual é o espírito do movimento cartista? É a percepção de que, enquanto só os ricos, a nobreza e a burguesia da Inglaterra tiverem direito de votar, somente a burguesia vai dominar a política, somente os patrões vão dominar as leis e o governo. Para ter um governo a favor dos trabalhadores, para ter leis que permitissem a criação de direitos para os trabalhadores, que tirassem ou diminuíssem a liberdade econômica das empresas, que obrigassem a ter intervenção do Estado na economia para fazer a empresa pagar salário melhor, ou para pagar imposto para o trabalhador ter aposentadoria, por exemplo, essa conquista, esses avanços só seriam possíveis se houvesse políticos eleitos pelos trabalhadores, líderes que vinham da própria classe trabalhadora, partidos políticos que defendiam o interesse da classe trabalhadora porque formados por trabalhadores, e os trabalhadores então tivessem seus próprios representantes para lutar pelos seus interesses. É isso então que defende o cartismo. É uma luta política, olha só aqui, é uma luta por direitos políticos na Inglaterra pela classe trabalhadora. Então, é o que o cartismo defende. Claro que ele defende direitos para os trabalhadores, direitos trabalhistas, previdenciários, mas o grande lance do cartismo é defender o quê? Defender que o trabalhador deve ter direito de voto, então é contra o voto censitário. Defender que o trabalhador deve ter direito de se candidatar aos cargos do parlamento, para os trabalhadores poderem eleger seus próprios representantes para debater e elaborar leis. Defendia que esses representantes deveriam receber um salário do parlamento para que os trabalhadores pudessem parar de trabalhar nas fábricas, largassem o seu trabalho, sei lá, imagina, um trabalhador que morava em Liverpool, ele ia ter que sair de Liverpool, parar de trabalhar na fábrica, ir para Londres e viver o dia inteiro em Londres só participando dos debates, só participando das discussões dentro do parlamento. Como é que esse trabalhador, representante dos trabalhadores, eleito para ir para o parlamento, como é que ele vai se sustentar? Então, o cartismo defende que os trabalhadores tenham, que os representantes eleitos no parlamento tenham o direito de receber salário, porque senão só os patrões vão conseguir se manter como políticos. Mas o cartismo defendia o voto livre, que não fosse censitário, o direito de formação de partidos políticos e candidatura dos trabalhadores, mas só para os homens. Porque a Inglaterra, como toda a Europa, uma sociedade extremamente machista, ainda nem passava pela ideia dessa gente, apesar da importância histórica das mulheres na ciência, na economia, no trabalho, no pensamento filosófico, na política, nas lutas sociais, nas próprias greves, né, nas manifestações, as mulheres eram vitais, como sempre foram e sempre serão, mas na mentalidade machista e patriarcal da época, a mulher era vista como alguém submisso e subalterno ao homem. Então, essa luta do cartismo é por direitos políticos masculinos. Por isso que eu estou afirmando aqui, que no final do século XIX, depois que o cartismo conseguir ser bem sucedido, o cartismo em 1848 consegue conquistar esses direitos políticos para os trabalhadores pobres, o cartismo vai ter um desdobramento, que é o surgimento de um movimento feminino e feminista pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. Então veja, feminismo não é o oposto de machismo. Machismo é quando a sociedade e a mentalidade defendem a superioridade do homem. O feminismo é a mentalidade e a ideia e a luta social e política de que as mulheres devem ter os mesmos direitos que os homens, de que não deve haver diferença de direitos e garantias políticas, sociais e econômicas entre homens e mulheres. E aí, o desdobramento do cartismo nessa luta feminista é o sufragismo, ou as sufragetes, que é o quê? As mulheres lutando pela ideia de voto universal. O que é voto ou sufrágio universal? Sufrágio e voto é a mesma coisa. É a ideia de que não importa se é homem ou mulher, não importa se é nobre ou não nobre, não importa se é rico ou se é pobre, todos os ingleses e inglesas devem ser cidadãos e devem ter o direito de participar da política, votando e se candidatando aos cargos no parlamento ou em qualquer cargo político, eletivo. Beleza? Desse movimento que nasce na Inglaterra, isso vai se espalhar, tanto o cartismo com outros nomes em vários países da Europa, lutando contra o voto censitário. A gente estudou já, por exemplo, a luta dos franceses na Primavera dos Povos de 1848 pelo fim do voto censitário.
né? Então, essa luta na Inglaterra se desdobra e influencia lutas tanto do cartismo quanto do sufragismo, lutas por igualdade de direitos e participação política na Europa inteira e depois, mais tarde, no mundo inteiro. Beleza, gente? Então, esses são os movimentos reformistas. Percebam, eles não questionam a existência do capitalismo, eles não questionam o direito do patrão ser patrão, eles não questionam o direito do patrão ser dono dos negócios, e esses movimentos não questionam o direito de acumulação particular da riqueza, acumulação privada da riqueza. O que eles questionam é a desigualdade social e defendem, portanto, organizam, portanto, lutas sociais e políticas que defendem a diminuição dessa desigualdade através da criação de leis e da conquista de direitos. Tranquilo? Tranquilo. Agora, há outros movimentos que vão surgir durante o século XIX. Os primeiros movimentos operários são de caráter reformista, mas não vai demorar muito para ter filósofo, intelectual, trabalhador, sindicalista, gente de tudo quanto é tipo, percebendo e defendendo a ideia de que apenas lutar por direitos não é suficiente para transformar de verdade a vida dos trabalhadores. Durante o século XVIII, principalmente a partir ali mais ou menos de 1830, começam a surgir propostas, ideias, ideologias, movimentos e lutas sociais e políticas anticapitalistas. O que quer dizer anticapitalista? Obviamente, contra o capitalismo, ou seja, que defendiam que a luta organizada da classe trabalhadora, do movimento operário, dos trabalhadores urbanos, das indústrias, não deveria ser apenas para conquistar direito. Que a luta dos trabalhadores, a luta do movimento operário deveria ser para destruir o capitalismo. O que quer dizer destruir o capitalismo? Tirar das mãos da burguesia, dos patrões, o direito de acumular lucros, o direito de ser dono do capital, dono do dinheiro de investimento, proibir o direito à acumulação privada de riqueza e impor a ideia de que a sociedade deveria ser renovada, a sociedade capitalista deveria ser destruída e uma nova sociedade deveria surgir, baseada no princípio de que quem trabalha deve ter o direito a ter acesso aos resultados do seu próprio trabalho, ou seja, uma divisão igualitária da riqueza. Então, esses são os movimentos anticapitalistas. Nesses movimentos anticapitalistas, a gente vai ter principalmente dois tipos de movimento também. Então, são subdivisões, se liga. Um tipo de movimento anticapitalista, eu estou chamando aqui de gradualista. O que quer dizer isso? Movimento anticapitalista gradualista. Que as mudanças que iam fazer o capitalismo acabar e uma nova sociedade nascer deveriam acontecer aos poucos. Em geral, esses movimentos anticapitalistas são chamados de socialismo. Então tem vários diferentes tipos de socialismo. O que eles têm em comum é que toda forma de socialismo é contra o capitalismo. Então, por exemplo, nós vamos ter um tipo de socialismo chamado socialismo utópico. Nós vamos ter um tipo de socialismo chamado fabianismo, um tipo de socialismo chamado social-democracia, que são diferentes maneiras de pensar e propor uma sociedade que não seja mais capitalista. Uma sociedade onde não seja possível uma pequena camada social acumular propriedades e riquezas enquanto a maioria trabalha e empobrece. Certo? Então, os movimentos gradualistas defendem que essa passagem de uma sociedade capitalista para uma sociedade socialista deveria ser feita aos poucos. Esses caras aqui, por exemplo, defendiam que a passagem do capitalismo para o socialismo deveria acontecer através de eleições e mudanças nas leis. Então esses caras são gradualistas por quê? Eles não defendem uma revolta geral da classe trabalhadora para destruir o capitalismo à força. Eles defendem que os trabalhadores primeiro lutem para ter direito de participar da política, que aí esses trabalhadores desenvolvam consciência política para votar em representantes trabalhadores, e aí esses representantes trabalhadores vão colocando propostas e aprovando leis que vão proibindo aspectos do capitalismo e criando características socialistas nessa nova sociedade. E aí, quando a maioria dos representantes fosse devidamente
socialista, a maioria dos representantes eleitos pelo povo defendesse o socialismo, ia ser possível aprovar leis proibindo o capitalismo, proibindo o lucro particular, proibindo que houvessem burgueses, donos das terras, donos das fábricas, donos dos bancos, donos das lojas, e que os próprios trabalhadores em cada local desse de trabalho se organizassem para trabalhar, gerenciar e dividir a riqueza produzida pelo seu próprio trabalho. Né? Então, o fabianismo surge na Inglaterra. O nome vem de um partido político que chamava Sociedade Fabiana, que defendia então esse socialismo gradual conquistado através dos votos nas eleições. No resto da Europa, esse movimento, que na Inglaterra chama fabianismo, de tentar criar o socialismo através de uma luta gradual por mudanças através das leis e das eleições, no resto da Europa isso vai chamar social-democracia. Beleza? Tem um outro tipo de movimento socialista gradualista, que é o socialismo utópico. Quem deu o nome desses caras de socialismo utópico não foram eles próprios. O socialismo utópico não é um movimento organizado que tinha um nome de socialismo utópico. Na verdade, esses caras são a primeira geração de pensadores socialistas, a primeira geração de intelectuais e filósofos que tentaram propor a ideia de uma sociedade mais justa baseada na divisão igualitária da riqueza, uma sociedade mais justa baseada no combate ao capitalismo e ao lucro particular. Mas esses caras, eles não eram um movimento. Eram vários diferentes líderes e pensadores que cada um tinha sua ideia própria. Cada um tinha sua ideia própria. Quem chamou esses caras de utópicos foi um outro tiozão que veio um pouquinho mais tarde, que é o inventor desse tipo de socialismo aqui, ó, um socialismo revolucionário chamado de comunismo ou socialismo científico, que é um alemão chamado Karl Marx. O Karl Marx analisou as propostas desses primeiros pensadores socialistas e falou assim, bom, esses caras até têm umas ideias legais, mas eles não partem de uma análise científica da sociedade, ou seja, eles não tentam entender como o capitalismo funciona para tentar combater o capitalismo. Eles simplesmente têm uma proposta idealista da realidade. Idealista, ou seja, que não é baseada na análise real e concreta do que realmente está acontecendo. Simplesmente eles idealizavam como deveria ser a sociedade e defendiam que a própria evolução natural da humanidade, a própria evolução natural da civilização, quanto mais civilizado o homem ficasse, mais bonzinho ele se tornaria, e quanto mais bonzinho ele se tornaria, mais ele ia querer uma sociedade justa e sem desigualdade. Então, os socialistas utópicos, a ideia de utopia, utopia significa uma espécie de perfeição de sonho que não dá para atingir na realidade concreta. Então, por que o Marx chamou esses caras de utópicos? Porque eles consideravam que a burguesia um dia ia ser tão civilizada, as camadas sociais mais intelectuais, mais bem educadas e mais ricas, iam ser tão civilizadas que iam, por pura bondade moral, por pura evolução da bondade na sociedade, então uma questão moral de abandonar o que é mal e procurar o que é bom, que a burguesia ia parar de explorar os trabalhadores e ia voluntariamente permitir a divisão social justa e igualitária da riqueza. Por isso que eles são caracterizados como utópicos, porque eles não partem da análise de que o capitalismo não é uma questão de bondade ou maldade. O patrão, ele não é um cara malvado, nem bonzinho, né? Essa questão de ser bonzinho ou malvadinho é uma questão de moralismo, de moralidade. O Marx, que é quem deu o apelido de socialistas utópicos para esses caras, o Marx vai dizer assim, olha, o patrão não é nem bonzinho nem malvadinho. O capitalismo não é bonzinho nem malvadinho. O capitalismo é um sistema baseado na acumulação privada da riqueza e na propriedade privada dos meios de produção. O que são meios de produção? Aquilo que serve de base para o trabalho produzir riqueza, ou seja, as terras, as fábricas, os bancos, as empresas em geral. Então,
O capitalismo é um sistema que é baseado na propriedade particular dos meios de produção e na acumulação privada da riqueza. Então o burguês ele pode ser muito bonzinho enquanto ser humano e continuar acumulando lucro. Ele pode ser muito filho da puta como ser humano e continuar acumulando lucro, porque o lucro não faz parte de bondade ou maldade, faz parte da lógica do sistema capitalista. Por isso que o Marx dizia, nós, trabalhadores, temos que ter uma visão científica da realidade. Ou seja, nós temos que perceber, estudando economicamente, sociologicamente, filosoficamente, cientificamente, como funciona o capitalismo, entender como funciona a exploração, de que forma os patrões burgueses acumulam riqueza, para que os trabalhadores possam se organizar para lutar de um jeito mais eficiente. Lutar contra aquilo que faz o patrão ter poder. Não defender que é simplesmente vamos lutar para que todos sejam civilizados e bonzinhos e naturalmente queiram dividir sua riqueza. Entendeu? Então, o socialismo utópico tem 3 pensadores principais desse socialismo utópico. 2 franceses e 1 inglês. Um dos franceses era um cara chamado, eu vou escrever aqui, mas você lembra que está... Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse trecho de cima para vocês poderem... para eu poder escrever aqui em cima. Então, vou falar dos socialistas utópicos aqui em cima, tá bom? Acompanha comigo, por favor. Então, o que tem ali? Socialistas utópicos. Vamos lá. Opa, quase que eu derrubo tudo aqui. Socialistas utópicos. Três pensadores principais eu falei, né? O primeiro deles é um francês chamado Saint-Simon. O que defendia o Saint-Simon? Que a sociedade perfeita socialista com igualdade e justiça para todos seria formada quando os sábios governassem a sociedade. Ou seja, ele considerava que quando os sábios e os filósofos recebessem, por serem mais inteligentes e mais capazes, recebessem o poder de comandar a sociedade, eles criariam uma sociedade justa e igualitária onde não houvesse a exploração do homem pelo homem e onde todo mundo pudesse ter a mesma dignidade. É uma ideia meio baseada no Platão, né? Naquela ideia do Platão de que todo mundo deve ter a mesma educação e aqueles que se destacarem como sábios e filósofos devem comandar a sociedade. Saint-Simon. Perceba, utópico, né? Quem disse, primeiro, que quem é sábio, etc., está preocupado com o bem-estar e a igualdade? Segundo, quem define o que é ser sábio? Uma pessoa que tem muito conhecimento é sábio, mas se ela tem muito conhecimento e não sabe como usar na prática, ela continua sendo um sábio? Se a pessoa tem um conhecimento prático, mas não conhece muito de pensamento filosófico ou científico, essa pessoa é sábia? Então, quem é mais sábio, o engenheiro ou o pedreiro? O engenheiro que sabe fazer o projeto ou o pedreiro que sabe aplicar o projeto? Percebe? Dá para o engenheiro construir um prédio, uma casa. Provavelmente a casa vai cair porque ele não sabe lidar com o material de construção. Dá para um pedreiro construir um prédio de 48 andares. Provavelmente ele não vai conseguir porque ele não manja de projeto, de engenharia, de sustentação de estruturas que tem que aguentar muito peso. Então, quem disse que os sábios por si só porque tem alguma formação intelectual superior, são capazes de realmente levar à construção de uma sociedade mais justa? Mas o Saint-Simon acreditava nisso. Outro pensador utópico, também francês, era um tiozinho chamado Charles Fourier. O que o Fourier defendia? Ele defendia que a sociedade tinha que ser organizada, então vou até colocar aqui na frente, ó. Como eu sou uma pessoa bondosa. Saint-Simon, o governo dos sábios. O Fourier defendia a criação de falancstérios. O que era a ideia do Fourier dos falancstérios? Era a ideia de que a sociedade tinha que ser organizada
em pequenas comunidades agroindustriais, que ele apelidou de falancérios, que seriam cooperativas. Então, os falancérios são cooperativas, ou seja, as terras e as riquezas não teriam dono particular e as decisões seriam tomadas por assembleia, ou seja, todo mundo que morasse no falancério ia participar das decisões e a riqueza ia ser dividida de acordo com as tarefas que cada um executasse lá dentro, de uma forma decidida por todos. Então, cooperativismo, não tem dono, porque todo mundo que trabalha e vive no mesmo lugar, no mesmo falancério, vai ter o mesmo peso na hora de tomar decisões, tanto de como organizar o trabalho, quanto de como dividir a riqueza. Tanto de como governar e criar as leis, quanto de como organizar o trabalho e a produção. Tá bom? Cooperativismo. O outro cara, que é o último dos socialistas utópicos, é um tiozinho chamado Robert Owen. O Owen é um inglês e ele vai ser o criador de uma corrente do pensamento chamado cooperativismo. Então ele é bastante parecido com o Fourier. Só que o Fourier era mais idealizador ainda, porque ele achava que tinha que reorganizar a sociedade em pequenas comunidades de umas 10 mil pessoas, chamadas falancérios. O Owen não. O Owen achava que a sociedade podia continuar sendo do jeito que era, nas grandes cidades e tudo mais, só que as empresas não deviam mais ter dono. As empresas deveriam ser administradas pelos próprios trabalhadores num sistema cooperativo de assembleia. Ou seja, todo mundo se reúne, decide o que vai ser feito, decide como vai ser dividido o lucro. Então não vai ter lucro, vai ter o ganho da cooperativa. Então, uma parte vai pagar o salário de cada tipo de trabalhador dentro da cooperativa, outra parte do que a cooperativa ganhar vai ser para manter o funcionamento da própria cooperativa, e a outra parte vai ser para investir. Investir no quê? Pode ser investir em construção de casas, de escolas, de centros de saúde para os próprios trabalhadores daquela fábrica ou daquela empresa. Então, Owen defende esse cooperativismo. E ele era um burguês, hein? Ele era dono de 2 fábricas de tecido lá na Escócia, na região chamada de New Lanark. E ele aplicou essas ideias nas fábricas dele e acabou sendo expulso da Inglaterra porque os outros patrões se sentiram ameaçados pelas propostas, pelas ideias do Owen. Beleza, gente? Isso é então o socialismo utópico, que é parte dessa ideia anticapitalista gradualista, de destruir o capitalismo aos poucos através da evolução moral para atingir um ideal de sociedade perfeita e aqui através das eleições para formar leis socialistas que vão mudando a sociedade aos poucos. Beleza? Só que tem um negócio. Vai surgir muitos pensadores anticapitalistas e também movimentos sociais e políticos anticapitalistas que vão dizer o gradualismo não leva a nada. O gradualismo, nunca os trabalhadores vão conseguir ter força política suficiente para derrubar a burguesia do governo. Porque a burguesia tem grana para ganhar a eleição. Os outros vão dizer assim, nunca vai ser possível atingir essa sociedade idealizada perfeita, porque o desenvolvimento da humanidade não é a partir de pensamentos bondosos e puros, é a partir das lutas concretas para a mudança. Então, o que essa galera vai defender? Tem que ter revolução. E aí, para pensar a revolução, nós vamos ter 2 grandes movimentos revolucionários socialistas, anticapitalistas. O socialismo científico, também chamado de comunismo, também chamado de marxismo. E o socialismo anarquista, também chamado de anarquismo. Então, qual é o nosso próximo passo? Estudar essas 2 correntes do pensamento. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso através da próxima apresentação. Assim, a gente divide a nossa videoaula em 2 partes, para você poder assistir essa primeira parte, geral, introdutória, e depois a gente aprofundar nas teorias revolucionárias, tá bom? Então, por enquanto é isso. A continuação dessa aula é a mesma aula ainda, mas a continuação dessa aula vem no próximo vídeo.